Olá, povo de Deus. Vamos ao nosso devocional diário, dando continuidade à leitura do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Vamos ler os capítulos 5 e 6. Capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 32, todo o capítulo, que vai tratar dos patriarcas anteriores ao dilúvio, a ocorrência do dilúvio, a inundação de toda a terra. Então nós vamos ler aqui sobre várias gerações. E aí entraremos pelo capítulo 6, lendo do versículo 1 até o versículo de número 4. E amanhã nós daremos início ao evento O Dilúvio, que tem o seu início, a sua narração, a partir do versículo 5 do capítulo 6. Vamos ao capítulo 5, os patriarcas anteriores ao dilúvio. Eis o livro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher, ele os criou. Abençoou-os e lhes deu o nome de homem no dia em que foram criados. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos, depois morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos, depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Malaleel. E depois do nascimento de Malaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. E toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos, depois ele morreu. Quando Malaleel completou 65 anos, gerou Jared. E depois do nascimento de Jared, Malaleel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Malaleel foi de 895 anos, depois morreu. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared foi de 962 anos, depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu 300 anos
e gerou filhos e filhas. E toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus, depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos. Depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé. Porque disse ele: este nos trará em nossas tarefas e no trabalho de nossas mãos uma consolação tirada do solo que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. E toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos, depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé. E aqui a gente conclui a leitura do capítulo 5 desses patriarcas que foram anteriores à ocorrência do dilúvio. Vai de Adão a Noé, que gera seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Destaco aqui aquele dos patriarcas que viveu menos tempo, Enoque. Enoque viveu há 365 anos. E o destaque a Enoque é que ele é o único que é destacado aqui sobre ele, que ele andou com Deus. E porque andou com Deus, ele desapareceu. E ele desapareceu porque Deus o arrebatou. Então Enoque, que andou com Deus, que foi transladado, arrebatado por Deus, viveu menos tempo dentre os patriarcas. E o que viveu mais tempo? Matusalém. Matusalém viveu 969 anos. Aí ele morreu. Então, são os patriarcas anteriores ao dilúvio. E para concluir a nossa breve reflexão sobre o capítulo 5, nós percebemos que na leitura dos patriarcas é lido sempre o primogênito, Adão. Seu primogênito Caim foi expulso da presença de Deus porque matou seu irmão Abel. Adão e Eva, os 2 filhos, se foram. Aí eles tiveram um outro filho. Esse foi contabilizado então como a descendência primeira de Adão. E o filho primeiro, homem, de Sete, foi contabilizado na geração dos patriarcas. E assim, sempre um após outro, e sempre o versículo dizendo que eles geraram filhos e filhas. Então não ficou só no primogênito. São esses destaques desses patriarcas, desses muitos anos que viveram e de muitos filhos e filhas que tiveram, em cumprimento à ordem de Deus: crescei e multiplicai e povoai a terra. Capítulo 6, para concluirmos a leitura de hoje, versículos 1 ao 4, os filhos de Deus e filhas dos homens. Diz assim: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas,
E tomaram como mulheres todas as que lhe agradaram. O Senhor disse: meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, e ele não viverá mais que 120 anos. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhes davam filhos, os Nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Há alguns que interpretam esta passagem dizendo que esses filhos dos homens teriam sido anjos, que teriam coabitado com as mulheres, e por isso nasceram esses valentes de fama, homens de grande estatura. Nada disso, nada disso. Os filhos de Deus aqui eram os homens, os patriarcas, os primogênitos de seus filhos e os filhos de seus filhos. Esses eram os homens, filhos de Deus, que coabitaram com as mulheres, suas irmãs, suas primas, e ali foram se multiplicando e povoando a terra. Amém? Até aqui, amanhã leremos então o começo da narrativa e entraremos por toda a narrativa do grande evento, o dilúvio, que vai do versículo 5 do capítulo 6 até o versículo 17 do capítulo 9. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.